Aleluia, graça e a paz, povo de Deus. Diga para duas pessoas aí, shalom. Glória a Deus. Amém, shalom para todos vocês, shalom para todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É um prazer tê-lo aqui conosco, na família IBNV, que você possa ser abençoado. Acesse os nossos canais, queremos te conhecer. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 4, Provérbios de Salomão, capítulo 4, versos 25. Amém? Provérbios, capítulo 4, versículo 25. Quem encontrou, declare o seu amor à palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico, Provérbios capítulo 4, verso 25. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. A versão que está projetada ali diz assim: olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos nessa noite de celebrar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Noite quente, mas uma noite, Senhor, que nós queremos ser aquecidos também pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo fale ao interior da nossa alma, ao interior do nosso coração, e que tudo aquilo que precisa ser transformado e mudado, o Senhor possa fazer nessa noite, que a Tua palavra possa gerar fé em nosso coração e virar uma chave dentro de nós, que enquanto o Senhor estivermos escutando essa palavra, que nós sejamos, meu Pai amado, abençoados pela Tua palavra, aquecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Fale conosco, Deus, ministre o nosso coração nessa noite, repreenda toda e qualquer obra do inferno, repreenda todo o levante de Satanás, em o nome do Senhor Jesus. Leve a nossa mente cativa até o Teu trono e nos abençoe, Senhor. Tantos os que estão aqui, Deus, presencialmente, como aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, pelo nosso canal, em qualquer lugar desse planeta, que a graça e a misericórdia do Senhor agora fale a esse coração, cative essa mente, dê paz interior e fale poderosamente ao que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar-se. A nossa vida, ela é feita de ciclos. Quando se termina um ciclo, inicia outro ciclo. E nós encontramos esse texto de Provérbios aqui, aonde há algumas traduções diferentes umas das outras, mas o sentido do texto, ele está bem claro. Às vezes as palavras é que mudam de uma versão para outra, mas nesses versículos há uma insistência, há um alerta aqui nesse versículo para que você siga em frente. Há um alerta para que você olhe firme, para que você olhe direito, né? Em algumas versões da minha diz, olhe direito, diz aqui o texto, né? Que os seus olhos olhem direito. Né? Em outras versões fala que as suas pálpebras estejam levantadas, as pálpebras são os olhos. Né? E há uma advertência para a gente caminhar sempre firme, não parar, não voltar atrás, não desanimar, né? Não se desviar, obrigado, irmã Cida, não se desviar para o mal. Então, hoje o tema da ministração é siga em frente. Você pode falar para o seu vizinho aí, siga em frente. Glória a Deus. Siga em frente. Ah, mas eu tenho luta, mas eu tenho aquilo, mas o passado, irmão, siga em frente. Né? É um alerta para a gente seguir em frente, para a gente romper. A estagnação é uma das piores coisas que pode nos acontecer, a paralisação.
aquela pessoa que fica estagnada, aquela pessoa que fica parada, né? E a maioria de nós, o nosso grande medo, ou de uma certa quantidade de pessoas, é ficar paralisado fisicamente. Quando você conversa com uma pessoa mais idosa, ela, eu não quero ficar paralisado para ter que depender dos outros. Mas não é só a paralisação física. É a paralisação emocional, espiritual, financeira, material, ministerial, espiritual, né? O que te impede de seguir em frente? A psicologia, ela vai trazer 4 situações para a desistência, 4 estágios para a estagnação, 4 estágios que nos levam a desistir das coisas, a não seguir em frente. O primeiro estágio é o estágio da dúvida, é aquela falta de convicção, é quando eu tenho dúvida, eu não tenho certeza, a dúvida impera no meu coração, e a dúvida, ela é um roubador de energia. A dúvida rouba a nossa energia, a dúvida nos paralisa, né? Então é o primeiro estágio. O segundo estágio da desistência é o cansaço. É a fadiga, é o estresse, é o excesso de informações que vamos recebendo, a falta de foco. A pessoa para de focar naquilo, para de focar no que é correto, no que é sadio, no que é verdadeiro, e começa a desviar e olhar para vários lugares, e aí vem o cansaço. O terceiro estágio é da acomodação. É quando a pessoa cede ao comodismo, né? É quando ela se conforma com os últimos resultados. Ela se conforma com o que não deu certo, ela se conforma com as coisas que vieram, né? E o quarto e último estágio é o estágio da arrogância. É quando há ausência de humildade. É quando a pessoa se torna arrogante e ela não precisa mais de ajuda, ela não quer mais ajuda, ela não sabe fazer a rota da humildade, a rota do perdão, a rota do conserto, a rota do arrependimento, a roda do ó, me perdoe, eu errei, né? E por aí vai. Então a nossa vida é um ciclo e a gente precisa seguir em frente. O escritor de Provérbios aqui, o rei Salomão, né? Ele está deixando claro que nós precisamos seguir em frente. Há um alerta claro para todos nós aqui. Então desista de desistir, porque Deus está te chamando para se mover com Ele. Não é seguir em frente sem Ele, é mover com Ele, é seguir em frente com a presença dEle, seguir em frente na intimidade com o Senhor dos Exércitos. Então, mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa meditar nesses versículos que nós acabamos de ler, né? Para que nós possamos então entender que para superar a desistência e seguir em frente, eu preciso manter os meus olhos no futuro. Eu preciso olhar direito, né? Eu preciso olhar firme. O versículo 25, a parte A, que os seus olhos olhem direito, que os seus olhos olhem firmes, que as pálpebras dos seus olhos estejam levantadas para olhar. Então, o que nós aprendemos aqui na parte A desse versículo, que para seguir em frente, eu preciso manter os olhos no futuro. Porque quem anda para frente é quem agradece. Quem é agradecido anda para frente. Porque ele sabe valorizar, agradecer pelo que aconteceu, mas ele continua andando, ele continua avançando, olhando para o futuro. Quem não vive com gratidão está sempre preso ao passado. Está sempre preso às mazelas do passado. E todos nós aqui temos um passado. Todos nós temos um passado. E Deus não nos chama para ficar cobrando de nós o nosso passado. Até porque já aconteceu, porque já passou, né? Não há mais como voltar atrás e refazer e consertar. E muitas das coisas que nós desfrutamos hoje, muitas das consequências que nós passamos hoje é fruto do nosso passado, das más escolhas que nós fizemos do nosso passado, né? Ou das coisas boas que desfrutamos hoje é resultado, muitos deles, das boas escolhas que nós fizemos no passado. Então é preciso manter os olhos no futuro.
É preciso ser grato a Deus, mas olhar para frente, olhar direito, olhar firme para frente, né? O salmista, do Salmo 30, versículo de número 4, vai nos dizer o seguinte, Salmos 30, versículo 4, Senhor, eu amo a tua palavra. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, ou seja, seja agradecido. Graças é gratidão, né? É dar graças a Deus, deem graças. Vocês que são filhos de Deus, sejam agradecidos. Há uma relação muito grande entre gratidão e foco no futuro. Há uma relação entre gratidão e foco no futuro. Quem fica preso às mágoas, quem fica preso ao passado, se torna uma pessoa insatisfeita. A insatisfação toma conta dela. Ela não consegue focar no futuro porque ela está magoada com o passado, magoada com o que aconteceu no passado, magoada com o que fizeram no passado, lamentando o passado, chorando, reclamando pelo passado. E aí ela não consegue ser grata. Ela não consegue focar no futuro. Quem é agradecido sempre está cheio de expectativa pelo que virá. A pessoa que é agradecida a Deus, nos mínimos detalhes, ela sempre está olhando para o futuro, esperando algo que vai acontecer, e Deus vai trazer, Deus vai mandar, e ela está sempre alerta, focado, porque os olhos dela estão olhando para o futuro. Ainda que de vez em quando ela é levada a olhar para o retrovisor do passado, para que ela não cometa mais os mesmos erros, mas o foco está no futuro, ela está com as pálpebras levantadas, e aqui não é no sentido dos olhos físicos, não é no sentido do oftalmo, da oftalmologia dos olhos, mas sim do blepo, da visão, de olhar para frente, de ter o foco no Senhor dos Exércitos. A verdadeira adoração e gratidão te faz olhar para frente. Quem é grato e quem adora está sempre olhando para frente. Não fica lamentando pelo seu passado. Os desistentes, eles não têm paciência para esperar a recompensa. Os desistentes, eles são ingratos. Eles não têm paciência para esperar. Eles desistem fácil, porque nunca estão satisfeitos. Nunca estão satisfeitos. Nunca estão agradecidos. E aí eles não sabem esperar o tempo de Deus, e não é fácil esperar o tempo de Deus. Não é fácil, irmãos. O tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. O nosso tempo é o tempo cronológico, é o tempo da data, do dia, da hora, do mês, do ano. O tempo de Deus é o tempo do Kairos, é o tempo da oportunidade, é o tempo de Deus, é no tempo dEle. É no tempo do Senhor. Quantas vezes Deus nos para que nós aprendamos a persistir? Quantas vezes? Quantas situações eu já tive que eu falei, Senhor, meu Deus, o que vai ser? Eu preciso agir, eu preciso fazer. E aí eu sentava aí onde você estava, ou no lugar, ou como você estava ouvindo um pregador, e aí vinha uma palavra de Deus para mim. E eu me recordo que Davi, ele foi ungido rei, lá naquele encontro, lá naquele almoço, naquela comunhão que Samuel fez com a família dele. Ali ele foi ungido rei, mas ele não se tornou rei ali. Não se tornou rei. Passaram-se 7 anos, 7 anos, até ele ser ungido rei. Houve um tempo, e outras ocasiões, quando Davi estava precisando da direção de Deus, e houve momentos que Deus dava a direção clara, mas houve momentos que Deus parava Davi num lugar, numa região, numa cidade, e deixava ele parado ali por meses, anos, até Deus tratar alguma coisa. Então, os desistentes, eles são inconstantes. Quem é inconstante não prospera. Quem é inconstante não prospera na carreira, não prospera no ministério, nos relacionamentos, no namoro, no noivado, no casamento, na amizade, na profissão, porque é inconstante.
Quem é adorador verdadeiramente, ele reconhece a Deus, ele reconhece o que Deus fez e ele reconhece o que Deus está fazendo. Ele é grato ao Senhor pelo que Deus já fez, mesmo que seja nas mínimas coisas, mas ele é grato ao Senhor pelo que o Senhor está fazendo na vida dele, né? O adorador, ele dá crédito a Deus, ele dá crédito ao Senhor, ele acredita em Deus, ele dá crédito no Senhor. Senhor, eu vou caminhar mais, não aconteceu ainda, mas eu vou continuar te servindo mais um pouco, né? Você tem dado crédito para Deus? Ou você tem cobrado de Deus todos os dias, tem exigido de Deus todos os dias, lamentado, deixado, começa e para, né? Adorar é reconhecer que o Deus que fez ontem é o mesmo que faz hoje. Amém? É o mesmo, ele não mudou, ele é o mesmo. Hebreus 13, versículo 8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus, ele não muda nada, a sua essência continua a mesma. Quando não olhamos para frente, nós deixamos de viver a verdadeira adoração. E aí a gente começa a edificar monumentos. A gente começa a levantar monumentos. Aqui a gente fica levantando monumentos, preso a coisas do passado, presos a situações do passado que já passou, irmão. Se foi bom ou ruim, já passou, já aconteceu. Tem que colocar uma pedra em cima e virar a página e seguir em frente. Para seguir em frente, eu preciso focar no Senhor, no futuro, como diz o texto aqui. Olhe direito, olhe para frente, firme os olhos, né? Então, quando nós estamos construindo monumentos, olhando para o passado, a gente começa a focar em nós mesmos. Ao invés da gente focar no futuro do Senhor, focar no Senhor, a gente começa a focar em nós. Nós temos que agradecer, né? Mas sempre ficarmos focados, e não ficarmos, melhor dizendo, focados no passado. É grato, mas olhando para frente, é grato pelo que Deus fez, é grato pelo que Deus já fez, Deus está fazendo, mas olhando para frente, com um olhar firme, com um olhar direito, com um olhar levantado, para tudo aquilo que Deus quer fazer com você. A parceria é com você, irmão. Deus não tem prazer nenhum em fazer nada sem você, Ele quer fazer com você. Então, olhe para o Senhor, agradeça a Deus, mas fique focados no Senhor, não fique olhando para o passado, não fique olhando para as coisas que já passaram, porque aí você corre o risco de não perceber o que Deus está fazendo agora. E tem tanta gente focada no passado, lamentando o passado, olhando para os monumentos que construiu no passado e não está enxergando o que Deus está fazendo agora. Não está enxergando a graça, a misericórdia, a bênção de Deus está sendo liberada agora. E não está conseguindo ver o que Ele está convidando para fazer com você amanhã. Um convite do Senhor. Deus não para. A igreja ela não é uma organização estática, parada, ela é um organismo vivo. Porque Deus é vivo. Há um propósito de Deus para a sua vida, há um projeto para o futuro, e Deus quer te levar para esse futuro, para o amanhã, Deus quer estar com você. Então, foque no seu futuro, né? Ainda no versículo de número 25, vamos voltar lá para Provérbios, capítulo 4, nós aprendemos em segundo lugar, que para superar a desistência, para seguirmos frente com Jesus, a gente precisa crescer nas frustrações, né? Crescer nas frustrações. A parte B do versículo diz assim: e que as suas vistas se fixem, ou em outras traduções diz assim: não abaixe a cabeça, envergonhado. Não abaixe a sua cabeça, né? Não abaixe a cabeça, envergonhado, ou que você que as suas vistas se levantem, que as suas pálpebras fiquem levantadas. O que é isso? É crescer nas frustrações. Ninguém aqui está isento de frustrações. Nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a capacidade de se decepcionar e frustrar, a gente também decepciona e frustra pessoas. Nós somos seres imperfeitos.
nós somos pecadores. Não há nenhum super-homem. Todos nós, no relacionamento, a gente fere e é ferido. A gente magoa e é magoado. Embora a gente vai, à medida que a gente vai tendo intimidade com Deus, você precisa amadurecer ao ponto de magoar menos, ao ponto de se frustrar menos. Mas cresça nas frustrações. A nossa justificação é pela fé. Quem tem fé, tem curiosidade pelo que virá. Quem tem fé, segue em frente, não abaixa os olhos, não se envergonha, não se olha para frente e crê no algo que vai acontecer. Tenha curiosidade em como é viver restaurado, como é vencer o que hoje te prende. Pense no que você pode conquistar curado. Sonhe com o amanhã. Será que você é uma pessoa que sonha com o amanhã ou você treme com o amanhã? Será que você sonha com o futuro de amanhã ou você é daquele que tem medo do amanhã? Ixi, o que vai acontecer amanhã? Será que amanhã vai estar fazendo mais calor do que hoje? Será que amanhã eu vou estar empregado? Será que amanhã eu vou conseguir pagar o supermercado? E aí tem gente que não consegue se mover no hoje, não consegue sair do hoje, não consegue adorar a Deus hoje, não consegue servir a Deus hoje, não consegue ter um bom relacionamento hoje, não consegue ser fiel a Deus hoje porque ela está preocupada com o amanhã. Ela treme de medo do amanhã, de ficar desempregado, de não ter uma casa para morar, de ficar doente, de ficar paralisado, de perder o emprego, de perder a posição, de perder, ela tem medo. Você é alguém que sonha com o amanhã ou alguém que treme com o amanhã? É preciso vencer, é preciso ter curiosidade como é ser restaurado. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu acho bonito você, a maneira como você é. Então seja como ela. Queira viver restaurado como essa pessoa, queira se entregar como essa pessoa, queira ter intimidade com Deus como essa pessoa. Pare de ficar só, olha que bom, eu queria ser assim como você, porque não é. Porque muitos não crescem nas frustrações, ficam paralisados nas frustrações. Tantas frustrações que eu já tive, irmão, já não era mais para mim estar aqui no ministério. Já não era mais para mim ser pastor. Tantas frustrações de pessoas, tantas decepções. Mas eu preciso crescer nas frustrações. Deus te fez para sonhar, amém? Diga assim, Deus me fez para sonhar. Então olhe para frente. Não abaixe a sua visão. Olhe para frente. Isso deve ser o natural da sua vida. O que está te fazendo parar de olhar para o amanhã? O que está te fazendo olhar para baixo? Baixar as pálpebras e não olhar para o amanhã, não olhar para o futuro, não olhar para aquilo que Deus tem? Será que é algo que deu errado no passado e você ficou magoado, você ficou ferido? Será que é alguma ferida? Será que você teve alguma experiência negativa e isso te marcou e essa marca está em você? E essa marca não te deixa sonhar, crescer, olhar para o futuro? Será que você está olhando, sem perspectiva? Então cresça nas frustrações, não baixe a cabeça, não fique envergonhado, levante a cabeça. Olhe para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus está disposto a fazer. Olhe para aquilo que Deus quer fazer com você. Olhe para a expectativa. Olhe para o que Deus está sonhando com você. Para a possibilidade de evangelizar, a possibilidade de ganhar almas, de ganhar vidas, a possibilidade de evangelizar pessoas, de ser o instrumento para ganhar a sua família, a possibilidade, olhe para a sua recuperação, que é possível se recuperar, é possível ser sarado das feridas. Olhe para a sua profissão, é possível organizar, é possível mudar de profissão, é possível ter uma direção de Deus. Olhe para o ministério. Deus tem te chamado e você está paralisado porque foi machucado, porque se frustrou, porque existe um processo e muitos de nós não querem o processo, nós queremos logo já chegar lá na frente e fazer da maneira nossa, do jeito nosso que nós achamos que está certo. Mas há regras, há processo, há normas, há leis, há procedimentos,
A vida começa todos os dias. Já dizia o escritor Érico Veríssimo, todos os dias a vida começa, né? Tem uma ilustração que fala sobre o quanto Deus deposita na sua vida horas, minutos e segundos todos os dias. Todos os dias o Senhor deposita 24 horas na sua conta para você viver, né? Então a vida começa todos os dias. Salmo 30, versículo 5. Abra a sua Bíblia aí, quem puder, ou então acompanhe aqui na projeção, né? Salmos 30, versículo 5. Senhor, eu amo a tua palavra, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Olha que coisa extraordinária, diz a palavra, né? Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. A vida inteira Deus tem um favor, Deus demonstra graça por cada um de nós. Então o que nós vemos aqui em Provérbios 4, versículo 25, a parte B, que para eu superar a desistência, para eu continuar firme, eu preciso crescer nas frustrações. E não ficar paralisado, olhar para o Senhor, porque Deus tem um futuro maravilhoso para mim. Amém? Terceiro lugar, ainda no versículo de número 25, acompanhe comigo a leitura, a parte C do versículo diz assim: no que está diante de você. Ou em outras traduções diz assim: com toda a sua confiança, com toda a sua fé. O que nós aprendemos aqui? Que para superar a desistência e seguir firme, eu preciso proteger a minha fé em tempos de medo e de dúvidas. A nossa vida é um ciclo. E há tempos que vem medo e há tempos que vem dúvidas. Então não tenha medo de confiar no futuro desconhecido. Há um Deus conhecido. Eu não sei o que vai ser do meu futuro. Deus sabe. Deus conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. O lapeta conhece o seu passado e o seu presente. E muitas vezes ele tem te paralisado. E você tem medo de confiar num Deus. Você tem medo de confiar o seu futuro num Deus que conhece todo o seu futuro. Então, confie nele, não tenha medo. Né? Não tenha medo. Essa frase foi dita por uma mulher, né? A Corrie ten Boom, acho que a pronúncia é essa mesmo, né? Quem é essa mulher? Ela foi uma escritora holandesa, que ela ajudou a salvar a vida de muitos judeus ao escondê-los dos nazistas durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Né? Não tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Amém? Não tenha medo. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber ali que por 7 vezes aparece a expressão assim: seguimos viagem. Seguimos em frente. Seguimos viagem. Paramos aqui, fizemos aqui, mas já seguimos para outra cidade. Aqui já ficou no passado, então seguimos viagem. Né? Um dos aspectos da vida cristã é que muitas das vezes a gente tem que seguir viagem. A gente tem que caminhar, sem saber humanamente para onde eu vou. Para onde eu vou? Mas Deus sabe. Deus sabe. O que vai acontecer? Deus sabe. Siga em frente, siga a viagem com o Senhor, deixe Ele no controle de todas as coisas. A marca do caminhar de um cristão, a marca do caminhar de um homem, de uma mulher de Deus, é a marca da fé. Já diz a letra da música, nós não olhamos, não agimos pelo que nós vimos, nós olhamos é pela fé, nós vivemos é pela fé. Já diz o texto bíblico, mas o justo viverá pela fé. E há muitos querendo viver o natural, quando nós somos chamados para viver pela fé, fomos chamados para seguir em frente. Então a fé é crer que não importa o que virá, o que importa é quem está com você. Não fique preocupado com o que virá, até porque se você ficar preocupado com o que virá, você não vai viver.
Você vai viver, ou vai viver doente, ou vai viver atribulado, ou vai viver ansioso, ou vai viver preocupado, vai viver cheio de remédio, com fobias, com medo. Porque nós não sabemos o que virá. Deus tem o controle de todas as coisas. Então o importante não é saber o que virá. O importante é saber que Deus estará com você. E aí, independente do que virá, será algo que você vai passar e vai crescer. Então, não paralise ou proteja, melhor dizendo, proteja a sua fé em tempos de medo, com confiança no Senhor dos Exércitos. Quando Jesus estava em alto mar, andando sobre as águas, e Jesus olhou e chamou Pedro, Pedro disse, se é o Senhor, me manda aí. Aí Jesus, então venha. Pedro saiu do barco e começou a andar por cima das águas. Quantas pessoas, além de Jesus e Pedro, que você conhece que andou por cima das águas? Mas Pedro teve ousadia, porque Deus deu a palavra. Jesus deu a palavra e ele andou sobre as águas. Enquanto ele estava sendo dirigido pela confiança, pela fé, ele andou sobre as águas. E ninguém mais andou sobre as águas, a não ser Jesus e Pedro. Mas a partir do momento que a dúvida bateu, que o medo bateu, ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Porque enquanto ele tinha fé, ele sabia quem estava diante dele. Ele confiava naquele que estava o chamando, né? Ele confiava em Jesus, até o momento que o medo bateu, que a insegurança bateu, e aí ele começou a afundar, e Jesus teve que sustentá-lo, porque Jesus sempre estará conosco. Mas é preciso entender que caminhar, seguir em frente, a marca nossa é seguir com fé, né? É seguir com fé. Deus está te chamando para ousar, para avançar, para dar o próximo passo. Saia da onde você está. Largue o passado se você está preso ao passado e dá o próximo passo. Deus está querendo andar com você no próximo passo, né? Pare de temer o desconhecido. Não tema o caminho da recuperação. Eu preciso ser recuperado. Eu fiquei paralisado no passado, eu preciso ser curado, eu preciso ser tratado. Porque não adianta também eu querer caminhar, eu querer avançar, e eu tenho que avançar sem ser recuperado. Ter uma fé vacilante, ter uma vida cristã meia boca, falta de intimidade com Deus, falta de relacionamento com Deus. Eu entendo que todas as vezes que Deus nos para numa situação e que não vem resposta, que a gente ora, que a gente clama, que a gente pede a Deus, Deus está trabalhando áreas da nossa vida. Deus está trabalhando áreas da nossa vida. E a primeira área que eu entendo que Deus trabalha conosco é a área espiritual, é a intimidade com Ele. É alinhar algumas coisas. É aprender coisas novas a respeito de Deus. É quebrar paradigmas, é quebrar, né, coisas complexas que foram lançadas, é se posicionar, é ter intimidade, é conhecer o Deus da Bíblia. Quantos carregam a Bíblia, mas não sabe, não serve, olha, serve, mas não conhece o Deus da Bíblia, não tem intimidade com o Deus da Bíblia. Então, quando Deus nos para em alguma situação, é para a gente aprender a ter intimidade, é para a gente aprender a crescer, a amadurecer, para a gente se lançar mais nas mãos de Deus, a gente ter mais fé, a gente servir mais a Deus. E muitas das vezes, não só a área espiritual Deus trata, mas aí Deus quer tratar também, às vezes, outras áreas, principalmente, às vezes, a área familiar. Deus quer tratar a família, Deus quer tratar o relacionamento familiar, né? Pai com filho, filho com pai, esposa com esposo e vice-versa. Deus quer tratar. Há momentos que Deus para também, não só para tratar a vida espiritual, mas para tratar a vida financeira, para tratar o alinhamento, para tratar, né, a vida financeira nossa. E Deus para a gente para nos tratar, né? O irmão, o Ed Machado, que esteve aqui, eu conheci ele desde o final da década de 80, não tinha muita ligação assim com ele, né? Mas conheço ele, sempre tivemos uma boa amizade assim, né? Mas há momentos que Deus teve que alinhar, que o camarada teve que se posicionar diante do Senhor. Hoje, com 56 anos, quantas coisas viveu?
aos 21 anos de idade, ele já ganhava muito dinheiro. Muitos meninos nossos de 21 anos de idade, nós estamos tratando ainda como meu filhinho, você quer um leitinho, você quer uma bolachinha, né? Com 21 anos de idade, ele disse, pastor, com 21 anos de idade, Guilherme, ele desenvolveu um sistema com uns amigos dele para escritório de contabilidade. Eles tinham 30 escritórios de contabilidade que acessavam o programa. Cada escritório pagava 10 salários mínimos, Guilherme, para usar o sistema. Eles tinham muito dinheiro aos 21 anos de idade. Mas faltava Jesus. Embora foi criado dentro de uma igreja, a família cristã, mas faltava a intimidade com Deus, a vida com Deus. Perdeu tudo. E é assim, há momentos que Deus permite para poder organizarmos a nossa vida no geral. Deus está te chamando para usar, para avançar. Então pare de temer o desconhecido, não tema o caminho da recuperação. Se preciso se arrepender, se arrependa, fazer o caminho de volta, ser tratado. Não tema o trabalho que vai dar, mas vai dar trabalho. Não é perca de tempo. Se arrepender, aprender, se resetar. Não tem essa função lá no computador? Dá um reset aí, que apaga tudo. Tem que colocar o programa de novo. Tem hora que a gente precisa resetar. Porque aprendendo tanta coisa errada, tanto lixo chegou, tanta coisa nós estamos juntando daqui, da acolá, da cultura, da tradição, diz daquilo, que é preciso dar um reset. E aprender tudo corretamente, tudo novamente. Né? Não tenha medo disso, não tenha medo de... não tema se você conseguirá chegar no final. Não tema os críticos, não tema a rejeição, não tema de ser descoberto ou exposto ao final. Todos temos problemas. Quem é que não tem? Todos nós temos. Mas para a gente seguir em frente, nós aprendemos aqui no versículo de número 25, né, na parte C, que nós precisamos proteger a nossa fé nos dias maus, nos dias de dificuldade. Amém? Vamos para o versículo agora 26, né? Eu pedi para você que pudesse manter essa sua Bíblia aberta. Porque o versículo 26 vai nos ensinar que para nós seguirmos em frente, para nós não desistirmos, nós temos que manter a nossa mente ocupada com coisas novas. Olha o que diz o versículo 26. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Né? Nessa versão diz assim, pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Né? É olhar, é ocupar a sua mente, né, com coisas novas. Quantas vezes a nossa mente está ocupada com coisas do passado? E aí quando a gente reverbera, a gente fala de coisas do passado. Ah, mas o passado foi assim. Ah, mas o ano passado foi. Ah, mas eu irmão, para com isso. Comece ou pense em coisas novas. Pense no que Deus quer fazer. Pense no que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer agora. Você já parou para pensar nisso? O que Deus quer fazer agora com você? Não é no passado não, é agora. O que Deus quer fazer na sua vida agora? O que Deus quer fazer com você agora? Quando nós olhamos ou nós estudamos os grandes avivalistas, né, os homens que foram usados para trazer avivamento no seu tempo, e aí eu quero aqui dar uma deixa, te convidar para a nossa escola de discípulos, né, nós estamos estudando sobre a história dos grandes avivamentos, desde os avivamentos bíblicos até os avivamentos da nossa era agora moderna ou pós-moderna. Né? Quando nós olhamos para esses homens, ou lemos sobre eles, nós achamos que esses homens eram eremitas. Eles só ficavam orando e pregando, pregando e orando, orando e pregando. Nós achamos que eles não viveram, que eles não faziam mais nada da vida, que eles só viviam pregando e orando, e não é bem assim. Não é assim, né? Todos estes homens foram pessoas comuns como eu e você, na sua cidade, na sua história, no seu contexto, no seu momento, mas que se colocaram nas mãos de Deus e ousaram sonhar com coisas novas, pensar coisas novas.
né? Charles Finney, por exemplo, ele era um jurista, né? Na área do judiciário, ajudou a começar uma universidade dos Estados Unidos. Foi a primeira universidade que aceitou incluir negros, né? Na sua grupo de alunos, né? Aquela escritora que nós falamos, né, a Corrier, que citou o texto, a frase lá que a gente precisa, né, confiar um futuro desconhecido na mão de um Deus conhecido, que conhece todas as coisas. Ela ajudou a salvar muitas vidas, muitos judeus. John Wesley, esse homem viajou 400 mil quilômetros ao longo da sua vida. Muitos dessas viagens foram a cavalo, debaixo de chuva, de tempestade. Escreveu 5.000 documentos, né, a respeito de várias coisas, né, de livros, levantou dinheiro para obras sociais. E você já parou para pensar o que Deus está fazendo hoje? O que eu posso, ou o que posso começar a fazer hoje? Ao invés de eu ficar preso no passado, o que eu posso começar a fazer hoje? Tem tantas coisas, irmãos, que nós podemos começar a fazer hoje para o Senhor. Tantas coisas que a gente pode ocupar a nossa mente, ocupar o nosso tempo. Eu posso começar a evangelizar. Eu posso começar a mandar a evangelizar, a distribuir folhetos, a dar presentes, a entregar Bíblias. Eu posso começar a evangelizar mandando mensagens, gravando áudio, fazendo vídeos. Eu posso começar abrindo uma célula, liderando uma célula. Eu posso começar me preparando, estudando no nosso Centro de Estudos Nova Vida, para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, que eu não sei o que é, mas eu vou estudar. Quando eu comecei a estudar teologia, eu não sabia, eu não queria ser pastor, eu não sabia que eu seria pastor. Mas um dia na casa do meu pastor, num almoço na casa dele, ele me disse: olha, Deus tem uma palavra para você. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que nada tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Foi o texto que ele me deu. Eu não sabia de nada. Mas aquela palavra foi o suficiente para ele me inscrever no seminário e eu fazer um seminário teológico. Eu estava desempregado. Eu estava desempregado. Com uma filha pequena, a Sara tinha mais ou menos 1 ano, né? E eu fui estudar teologia. Os colegas meus que estavam lá, com exceção das mulheres, né? A maioria dos homens, todos eles já sabiam que seriam pastores. Mas eu recebi uma ordem de Deus, num tempo de dificuldade, num tempo morando de favor, sem ter o que comer, passando extrema dificuldade. Não sou melhor do que ninguém, mas eu entendi que ali eu precisava priorizar a minha vida ministerial. O que eu ia ser, não sabia. Mas eu fui me preparar, sem ter 1 centavo no bolso. A igreja pagava para mim, a Igreja Batista Renascer, que sou grato a ela, grato ao pastor Simval e ao ministério. Pagava para mim a mensalidade, meio salário mínimo, era só. Eu tinha que me se virar. Um tempo que eu poderia estar priorizando outras coisas, mas eu me lancei nas mãos de Deus, eu me coloquei para aquilo que Deus tinha para mim, que eu não sabia o que era. No meu 2º ano de seminário, um amigo meu me disse: olha, você quer entrar na polícia? Você quer ser na área de segurança pública? Eu te coloco lá dentro. Hoje eu estaria aposentado. 2 anos depois, um amigo me disse: você quer trabalhar nessa área? Aí eu já estava trabalhando na área de futebol. Você quer trabalhar nessa área? Eu estou vendo os seus trabalhos aqui, eu te coloco dentro de um clube de futebol, de uma escola de futebol lá em Brasília. Essa escola de futebol manda atleta para o mundo todo. Mas eu não sabia o que Deus tinha para mim. Eu fui saber o que Deus tinha para mim quando eu estava formando. Quando eu preguei num culto
no final lá dos 4 anos, e aí o meu diretor lá do seminário, né, chegou para mim e disse assim: o seu pastor vai pedir a sua consagração quando? Né? Então, a gente precisa se lançar nas mãos de Deus. O que você pode fazer? O que você está fazendo hoje? Você está fazendo ação social? Nós começamos um projeto lindo aqui. Hoje nós estamos atendendo mais de 70 crianças. 70 crianças, 70 e quanto? 70 crianças passam por aqui, 70 meninas passam por aqui toda semana. E a gente precisando de pessoas para evangelizar a mãe dessas crianças, evangelizar essas crianças, né? Deus te plantou aqui para você frutificar. Deus te plantou aqui. Mas eu não sou... mas eu vim aqui só por um tempo. Mas eu estou só de... Não sei quanto tempo você vai ficar aqui, se você vai morrer aqui, mas Deus te plantou aqui. Então, frutifique aqui. Mas eu estou sonhando que eu vou... Não, se fosse para você sair, você já tinha saído. Deus te plantou aqui, então frutifique aqui. Frutifique no lugar que Deus te plantou. O que você pode fazer com Deus ainda este ano? O ano não acabou ainda. O que você pode fazer com Deus ainda neste ano? Uma coisa eu sei, que se você estiver aqui e for daqueles que ficam olhando para trás, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, vai continuar olhando para trás. Vai continuar construindo monumentos, quando deveria seguir em frente. Amém? Mantenha sua mente ocupada com coisas novas. Mantenha sua mente ocupada com coisas novas. Houve um tempo que eu estava precisando então de renovar a mente, que eu fui me meter na cozinha. Nunca fui bom de cozinha. Embora minha mãe me ensinou a lavar, a passar e a cozinhar. Isso aí mãe ensinou para nós. Hoje, quando eu vejo um povo chegando com umas roupas, que eu acho, sangue de Jesus tem poder. Tem poder, tem poder. Porque mãe ensinou. Mas houve um momento que a minha mente precisava ser renovada, que eu fui mexer. Um dia eu estava indignado, eu falei assim, vou fazer um curso. Me matriculei num curso de pizzaiolo. EAD. Sabia nem mexer direito. Primeira pizza que eu fui fazer, deu uma suadeira, um negócio, e agora que eu não sabia mexer com essas coisas. O máximo era fazer, comprar bolo lá, massa pronta, já vem pronta, você segue a receita, e eu gosto de ser fiel à receita. Tem uns que inventam, mas eu gosto de seguir lá e fazer a massa pronta, fazer a mousse. Mas eu preciso me ocupar minha mente. Preciso ocupar minha mente. Aí veio a pizza, aí um dia eu estava lá, eu falei, agora eu vou aprender a fazer uma esfirra. E você vai ocupando a mente. Então ocupa a sua mente com coisas novas. Amém? Verso 27. Provérbios capítulo 4, versículo 27. Senhor, eu amo a tua palavra. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Em outras versões diz assim, evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie um só passo do caminho certo. O mal precisa ser evitado. Para que você e eu permanecemos seguindo em frente, nós precisamos caminhar sempre limpo. Evitar o mal, fugir do mal. É necessário lutar contra as forças malignas que querem nos paralisar. Evitar agir por instinto. Muitos de nós agimos por instinto, não é verdade? Evite ser levado e agir por instinto, ser levado pela sedução das coisas, A reflexão é importante, pensar, orar, conversar, dialogar, pedir conselhos, Então, a gente
precisa compreender isso para que a gente possa realmente ser uma pessoa madura. Cuide dos seus sentimentos. Absalão, ele ficou ofendido porque ele não foi bem tratado. Ele ficou ofendido, né? Porque o pai ficou mais de um ano sem conversar com ele, sem recebê-lo. E aí ele começou a criticar o pai, começou a falar mal do pai. E depois disso, isso cresceu tanto que virou uma rebelião no coração dele. Uma rebelião ao ponto dele fazer um motim e querer matar o pai dele. Então, caminhar em frente não é ser impulsivo. O impulsivo fica pelo caminho, porque o impulsivo toma decisões precipitadas. Você já agiu por impulso? Você já comprou por impulso? Eita, Jesus, para que eu fui fazer isso? O que eu não esperei? Né? Mas é um pouquinho o impulso. Né? O impulsivo, ele fica pelo caminho, porque ele toma decisões precipitadas. Ele se vislumbra com as coisas. Ele se vislumbra, ele não sabe parar, centrar, ouvir. E a maior dificuldade do impulsivo é ouvir conselhos. É sentar com alguém e ouvir conselhos. Tem coisas, irmãos, que por mais que eu estude, eu não sei. Eu tenho que ouvir conselhos. E ouvir conselhos. Eu fui adquirir um veículo com mais de 40 anos de idade. Sempre eu andava de carona. Eu não sabia como lidar com veículos. Já até esses dias eu lembrei, da pessoa que foi instrumento de Deus para me dar o primeiro veículo, o primeiro carro. Espero que venha outros. Mas foi o primeiro, E eu sempre tenho gratidão por ela, onde eu encontro, dentro do que eu posso, eu honro ela. Mas houve momentos que eu tinha que procurar ajuda. Eu tinha que perguntar para quem já tinha experiência. Como é que é? Como é que eu faço? De quanto em quanto tempo eu tenho que trocar óleo? Como é que eu tenho que ver isso aqui? Que é experiência. E às vezes o impulsivo, ele não tem a hombridade de parar e de pedir conselhos. E de pedir conselhos. Então, uma coisa é você correr riscos. Todos nós corremos. A outra coisa é correr riscos desnecessários. E muitas das vezes a gente corre risco desnecessário. Porque a gente é impulsivo no falar, no agir, no fazer, no levantar a mão, no se comprometer. Então, muitas tragédias da nossa vida poderiam ser evitadas. Se a gente praticasse a reflexão. Vou refletir, vou pensar. Se a gente praticasse a sabedoria. Seja sábio. Sabedoria é diferente de inteligência. E Tiago diz assim na sua primeira carta, na sua carta capítulo 1. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça sabedoria a Deus e Ele vai te dar. Seja sábio, Não diga sim simplesmente na empolgação. Não vá seguindo o movimento da galera, parecendo Maria vai com as outras, Reflita, pensa, ore, converse, peça ajuda, peça conselhos, Esteja pronto a ouvir conselhos, a seguir conselhos. A gente vai aprendendo ao longo da vida, principalmente pastoral, que há pessoas que não querem conselho. Tem pessoas aqui que eu não dou conselho, porque não adianta falar. É impossível. Teve uma pessoa que eu falei com ela, ela falou assim, chegou para mim ali na porta, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu falei, por quê? Não, porque... Eu falei, não faça isso. Não, mas está demorando demais essa resposta. Eu não faça isso. A resposta vai chegar. Não, mas eu vou fazer, que eu preciso, não sei o que. Você está passando fome? Não, estou não. Então espera que vai chegar. Ela seguiu o conselho? Não seguiu.
Uma semana depois chegou a bênção. Ela já tinha tomado a decisão. Na impulsividade. Então tem pessoas que a gente para de aconselhar, porque não adianta dar conselho, porque você fala. Você dá conselho, você vai para a Bíblia, você ora, você busca, você cita o exemplo, e a pessoa ela age diferente do conselho. Né? Então busque conselhos. A palavra do Senhor diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Em outras versões diz há segurança. Há segurança. Eu, em casa, quando eu tenho certeza das coisas, eu faço. Eu vou e faço. Porque se vier as consequências, vem sobre mim, eu fiz, e é igual aquele negócio. Tem hora que você entra numa loja e compra um negócio, não tem? Aí você sai da loja e lembra que tem outra. E lá naquela deve ser mais barata. Não vou, eu nem entro lá, porque senão eu vou passar raiva, porque vai que é mais barato. Né? Assim também é. Tem coisa que eu tenho certeza aqui na igreja, tem coisa que eu tenho certeza, eu tomo decisão. Tem coisa que eu não tenho certeza, aí eu converso com a pastora. Aí eu peço a sugestão dela. Até porque é a minha esposa, é a companheira, é a pastora também que nos ajuda aqui. Né? Então a gente precisa buscar a segurança dos conselhos. A segurança. Né? Viva com convicção. Tenha convicção que você e Deus é a maioria. Que Deus está com você. Independente do momento, Deus sempre está com você. Amém? Viva em postura de batalha, não pare de batalhar. É saindo de uma, entrando em outra, vencendo uma e vem outra pela frente. Amém, gente? Se coloca de pé e abra sua Bíblia comigo na carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, eu estarei lendo esse texto e depois nós vamos ter um tempo de oração. Né? Dentro dessa palavra que foi ministrada, siga em frente. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Todos acharam aí? Carta aos Filipenses capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Qual é o conselho de Paulo? Siga em frente. Esqueça do passado. Porque você não pode voltar a ele 1 milímetro sequer, 1 segundo sequer. Esqueça do passado. Olhe para o futuro. Siga em frente. Avance. Busque de Deus. Siga a Deus. Se coloque nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, aonde Ele quer. Amém? Siga em frente. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Você pode fechar a sua Bíblia e ter um tempo de oração. Estaremos sendo ministrados por um cântico, mas eu quero que você ore. Se você quiser vir à frente, vem à frente. Vou estar aqui para orar, para te ajudar em oração, né? E você também vai orar. Vai clamar a presença do Senhor. Ore aí no seu lugar. E os que quiserem vir à frente receber oração, vem. Depois você fica aqui no altar, orando, buscando, clamando ao Senhor Jesus pela sua vida. Porque é tempo de seguir em frente. É tempo de avançar. Oh Deus poderoso, tenha misericórdia, Deus. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Deus. Nos ajude, Senhor Deus.
Por mais pressão Tenha que misericórdia das nossas seja vidas, meu Pai. a situação, Oh, Deus poderoso. o controle ainda Em nome está de Jesus. na Em palma nome de Jesus. suas mãos. Oh, aleluia, a Deus. Eu tenho Derrama a um tua bênção, Senhor. Deus que Derrama não a tua vai graça, deixar essa Em nome luta de me Jesus. matar, Em nome do Senhor dos desespero me Exércitos. tomar. Não deixe as cadeias da alma te prender, o Por mais passado te aprisionar. pressão que seja Olhe para a frente, siga em frente. situação, o Senhor é com controle você. ainda está Não tenha medo do na tratamento palma de Deus. de suas mãos. Não tenha medo da cura do Senhor. O choro dura uma noite, Se mas coloque a como instrumento de alegria, cura nas mãos de ela Deus. vem pela manhã. Se coloque como instrumento de Eu cura nas creio, mãos do Senhor. Eu creio. Deixa Deus tratar com você. Deixa O Deus curar choro a sua dura alma, uma libertar noite, você mas de todo a o passado. alegria, ela vem pela Sonhe manhã. coisas novas. Eu creio. Pense coisas novas. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Que a figueira Oh, Deus não maravilhoso, Deus floresça, poderoso, que Senhor não Deus. haja fruto na vide, e Em o produto nome de da Jesus. oliveira Tenha minta. misericórdia, Todavia me alegrarei. Oh, Deus maravilhoso, Deus da Todavia glória. me alegrarei. Põe as tuas mãos poderosas, meu Pai. Todavia me alegrarei. Trabalhe neste coração, trabalhe nessa alma, trabalhe nessa vida de forma poderosa, meu Pai. Opera o teu milagre, opera o teu sobrenatural, opere, Senhor, traga a bênção do Senhor, traga o milagre E do não Senhor, traga a haja cura do fruto Senhor, a na restauração do vide, Senhor, e o a bênção produto do da Senhor, oliveira Em minta. nome de Jesus, Todavia meu me Pai. Põe as tuas mãos alegrarei. poderosas, meu Pai. Todavia me Faça a tua obra nesse alegrarei. coração, faça a tua obra nessa Todavia vida, me meu Pai. alegrarei. Oh, aleluia. Eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está aí do seu lado. Se você está sozinho, procure alguém. Dá a mão para essa pessoa e você vai orar por essa pessoa. Muitas das vezes, o cansaço, a fadiga, o desânimo tem sido tão grande que às vezes a pessoa tem dificuldade até de orar por ela mesma. E ela precisa de ajuda. Ela precisa de alguém que ajude ela, que ore por ela. Então eu gostaria que você orasse por essa pessoa. Você que está dando a mão aí para duas pessoas, ore pelo que está à direita, pelo que está à sua esquerda. Abençoe em nome de Jesus, todos. Ore por essa pessoa aí agora, para que a bênção, a misericórdia do Senhor venha e ela possa seguir em frente. Talvez essa pessoa, esse irmão, está preso ao passado, não está conseguindo seguir em frente, amarrado, desanimado, cabisbaixo, olhando para baixo, olhando para o passado, lamentando. E ele precisa da sua oração agora, para seguir os conselhos de Provérbios, para que possa seguir o conselho de olhar para frente, de seguir em frente. O que passou já passou. E que precisar ser curado, que o coração se abre para ser curado, ser tratado, mas é preciso andar para frente, é preciso avançar. Em nome de Jesus. Faça a tua obra, E Deus. não vai deixar. Faça a tua obra poderosa, essa luta Jesus. me matar. Tenha misericórdia do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Põe as tuas mãos, meuPai. Que Faça a seja tua obra poderosa, a Deus da glória. situação, Em nome de o Jesus. controle ainda está Em nome de Jesus. na palma de suas mãos. Espírito de Deus, opera o milagre, Deus. Eu tenho Opera o um teu sobrenatural sobre essas vidas, ó Pai, que sobre não esses vai corações. deixar Faça a tua obra essa poderosa, luta Senhor me Deus. matar. Em nome do Senhor Deus. Desespero me Em tomar. nome de Jesus. Em nome de Jesus, Por meu Pai. mais pressão Oh, que Deus da seja glória. Deus a maravilhoso, situação, Senhor Jesus. o controle Abençoe esse ainda irmão, abençoe esse irmão, está abençoe todos que estão na nos palma assistindo, de nos suas ouvindo. mãos. Que eles possam seguir em frente, que eles possam deixar o Choro passado, dura largar uma o passado noite, para mas trás, a meu Pai. alegria Olhar com fé, ela ó Deus, vem ser instrumento pela nas tuas mãos, meu manhã. Pai. Eu creio, Em nome do Senhor dos eu Exércitos. creio. Opera o teu milagre, opera o teu sobrenatural, em nome de Jesus. O choro dura uma aleluia, noite, Deus. mas a Tu és alegria poderoso, Deus, faça a ela tua vem obra, Deus. pela Em nome do manhã. Senhor Eu dos creio, Exércitos. Em nome eu de creio. Jesus, nós cremos no Senhor. Nós confiamos
confiamos na tua misericórdia, na tua graça. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Faça a tua obra, Senhor Deus. Opera o milagre do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus. Que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço a essa pessoa e diga para ela, siga em frente. Abraça ela de um lado, depois a do outro e diga para ela, siga em frente. Amém? Você pode abraçar a pessoa que está atrás de você também, diga para ela, siga em frente. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, finalizando. Que Deus abençoe todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo pelo canal também. Que Deus abençoe vocês.